Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre desistir, que eu tenho visto que muitas pessoas estão desistindo da restauração do casamento. E é exatamente isso. Cada vez mais eu tenho visto pessoas desistindo de lutar pela restauração, que não aguenta, que é muito sofrimento. E eu não vou negar para vocês que é sim, é muita luta, é muita humilhação, é muito sofrimento. Não tem como chegar para você, não, gente, não é, porque eu sei que é, né? O que você viveu hoje, o que você está vivendo hoje, eu vivi. Né? Eu fui abandonada grávida, eu tava com 7 meses de gravidez, meu marido foi morar com outra mulher e ficou praticamente quase todo o tempo do meu deserto com essa mulher, vivendo com ela, viajando, saindo, curtindo. Tinha dias que ele era seco comigo, falava só o necessário. Muitas das vezes ele falava assim que a gente tratasse somente sobre os filhos, né? E nem, assim, tinha dias que ele chegava aqui em casa com o olhar de como se ele tivesse ódio de mim, né? E eu sei que tudo isso dói. Eu ouvi da boca do meu marido que ele amava a outra mulher, né? E eu sei quanto isso é doloroso pra gente. E eu vejo pessoas desistindo, dizendo que não aguentam, que não aguentam. E eu sei que é muito duro. Mas eu quero passar para vocês hoje que a gente é necessário. O tema, né, o título desse vídeo, né, que pra gente viver o milagre, a gente precisa passar pelo processo. Se você for ler, é até um título clichê. Acredito que seja um vídeo que talvez não dê nem muita visualização. Porque é exatamente assim. Se eu pego e faço um vídeo falando sobre o cônjuge, nossa, muita visualização. Porque parece que vocês só querem saber do outro lado. Vocês só querem saber o que acontece com o outro lado. Mas e com vocês? O que vocês estão fazendo? Porque viver só sofrendo, chorando, se vitimizando, não vai adiantar. Eu não estou diminuindo a sua dor, porque eu sei o quanto ela é sofrida. Mas você se manter assim não vai te levar a lugar nenhum. Se trancar, se clausular dentro de um quarto, não vai te levar a lugar algum. E eu falo isso não é por falar, eu falo isso porque eu vivi isso de viver querendo ficar deitado em cima de uma cama, fazendo só o que tinha que ser feito no automático, porque você era obrigada. Eu era obrigada a cuidar de uma filha de 4 anos na época, o meu bebê que tinha nascido. Quantas vezes antes do meu bebê nascer, eu pensei em coisas que eu não tenho hoje coragem de falar, porque eu pensei. Eu pedia para que Deus me levasse no parto do meu filho, porque eu não queria vivenciar o que eu sabia que eu ia viver, que é cuidar de um recém-nascido sem o meu marido. Mas eu superei e eu passei. E por isso que eu falo que eu não estou diminuindo a sua dor. Eu sei que muitas das pessoas vão falar assim, mas é fácil falar, porque já passou. Graças a Deus já passou. Só que eu quero te falar uma coisa. Se você for ver as histórias que lemos na Bíblia, Abraão, Noé, José, todos eles passaram por sofrimento. E se as histórias deles são contadas até hoje, milhões de anos depois, é porque eles são pessoas que conseguiram suportar o processo. E não estou te comparando com Abraão, com nenhum deles. Só estou querendo explicar que para você conseguir viver realmente o que você quer viver, a glória, o milagre, né, a sua terra prometida, você precisa passar por toda a dor. Se José chegou a ser governador do Egito, antes ele foi vendido pelos irmãos. Primeiro, né, ele era humilhado pelos irmãos. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravo. Depois que ele foi escravo, ele foi trabalhar na casa do
Ai, não vou esquecer de lembrar agora o nome dele. Foi trabalhar na casa como escravo, mas para trabalhar dentro da casa de Potifar, lembrei. E depois ele foi depois escravo de novo, né? Ele foi preso porque ele caiu lá na casa da esposa de Potifar, e depois ele se tornou governador. Só que se você for ver todas essas fases que José passou, imagina, ele foi vendido pelos irmãos, aí ele foi escravo, deve ter sido, ele apanhou, com certeza, extremamente humilhado, e foi trabalhar na casa de Potifar. Quando ele começou a achar que a vida dele ia se levantar, ia se erguer, aconteceu alguma coisa, ele voltou de novo para ser preso. E aí sim Deus glorificou ele. O que eu quero explicar para vocês é que para você vivenciar o seu milagre, você precisa passar por isso hoje. É caído, é doloroso, é sofrido, é desesperador, eu não tô negando isso para você. Mas, gente, vocês precisam superar. A gente está vivendo um mundo que você vai ter que tomar a decisão. Tem gente que manda mensagem assim: ah, Elaine, eu li que não sei aonde, porque eu não posso deixar que uma pessoa me trate dessa forma, eu preciso dar o troco, você precisa decidir o que você quer. Porque hoje a gente vive no mundo do empoderamento feminino. E eu acho lindo. A mulher, ela tem que se valorizar, hoje ela pode trabalhar, coisas que antes não podia fazer. Hoje ela pode ter um negócio, ela pode ter tudo. Mas antes da gente ter isso tudo, a gente precisa lembrar que somos mulheres, que somos esposas, que somos mães e que somos donas de casa. Porque esse é os princípios bíblicos. Mas aí você começa a querer ver esses empoderamentos, que a mulher, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo. Aí a sua mente dá um tilt e você não sabe o que fazer da sua vida. Vivemos uma geração que tudo é um mimimi, tudo é problema. Esses dias ontem eu vi um vídeo de uma menininha que a mãe filmou, ela a menina fechando o olhinho, porque a mãe foi brigar com ela porque ela abriu uma gaveta e pegou uma paçoca para comer, uma caixa de paçoca, e a menina comendo. Em vez de todo mundo, tinha pessoas achando engraçadinho, que não sei o que, olha a carinha dela, que não sei o que, brincando, fechando o olhinho. Mas tinha gente já querendo acusar a mãe. Como assim uma gaveta dessa dentro de casa, cheia de doce, cheia de não sei o que, cheia de não sei o que. Gente, tipo, nossa, que mãe é essa que tem uma gaveta cheia de doce, cheia de biscoito? Gente, a gente vive num mundo que é cheio de mimimi, cheio de coisa, cheio de problema. Todo mundo tem uma acusação. Eu posso te acusar porque você tá querendo restaurar o seu casamento. E assim como tem gente que pode, nossa, sofreu tudo isso, o marido traiu, o marido foi morar com outra, olha que mulher maluca, olha que mulher burra. E vocês acabam desistindo. Gente, é muita gente que acaba desistindo da restauração da sua família, porque pelo que os outros estão falando de você. Dane-se os outros, gente. Ninguém paga as suas contas, ninguém tá aí pra passar a mão na sua cabeça, ninguém tá te abraçando. Sabe, sinceramente, eu não contei na época pra minha mãe o que estava acontecendo comigo, porque pra mim era a pessoa que mais me importava, porque era a pessoa que sim, eu preciso dela. Naquela época, financeiramente, então, nem se fala. Então, eu demorei muito para contar para minha mãe, porque era uma pessoa que a opinião dela valia muito nas minhas decisões. Porém, vocês às vezes estão querendo opinião de pessoas que não vão agregar em nada na vida de vocês. E vocês estão desistindo da restauração da sua família por conta do que os outros vão falar de você. Aí você deixa de viver o seu milagre, você deixa de ser exemplo por conta do que os outros vão achar. Vocês imaginam o que as pessoas falavam de Abraão, que tinha uma vida boa porque o pai dele tinha posses, e Deus mandou ele largar tudo e seguir para nem sabe onde. É maluco, é doido.
Esperar um filho que Deus prometeu é maluco. Vai lá e casa com outra logo e faz logo esse filho. Vocês precisam entender que a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. Ao invés de você confiar no que você está vendo, passe a confiar no que você fala. Muitas das vezes a gente fala coisas que não é nem o que a gente quer que aconteça. Como é o caso que eu já falei, muitas das vezes vocês ficam assim, então vamos pedir o divórcio, então vamos pedir o divórcio, então vamos pedir o divórcio. Só que não é o que você quer. Mas de tanto você falar, isso vai acabar acontecendo. Porque você só tá falando porque você quer ver o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar. Para de agir esperando uma atitude do outro. Pare de agir tanto para o bem quanto para o mal. Porque muitas das vezes você trata bem o seu cônjuge esperando um retorno de imediato. E não é assim. A nossa fé, ela é medida no que a gente acredita, no que a gente não vê. Porque confiar vendo que aquilo ali já está acontecendo é muito mais fácil do que você confiar não vendo nada. O meu marido, ele foi morar com uma outra mulher. Eu fiquei sabendo na época que ele estava querendo abrir um negócio com ela. Ele chegou a ele abriu para ela, não com ela, um salão, né? Um pequeno, era pequeno e tudo mais, mas não deixou de abrir. E você imagina, foi na época que eu já estava descansada. Vocês imaginam eu ver isso tudo e falar, agora já era. Mas eu tinha tanta certeza que aquilo ali não duraria, que eu continuei seguindo a minha vida, fazendo as minhas coisas, me erguendo, me levantando. É o que eu falei, se eu chegar aqui e botar um título, faça seu cônjuge sofrer, faça seu cônjuge isso, o que está acontecendo com o seu cônjuge, enche de visualizações. Mas quando eu boto um vídeo que sua restauração do seu casamento depende de você, depende de você própria, e depende... tem poucas visualizações, porque as pessoas não estão interessadas em querer mudar a si. Mas vocês não conseguem entender que enquanto vocês não conseguirem desfocar, enquanto vocês não conseguirem entender que a sua felicidade não depende da volta do seu cônjuge, você não vai ter a restauração do seu casamento. A sua felicidade precisa vir do que Deus faz na sua vida, do que Ele tem para a sua vida, pelo que Deus é na sua vida. Zelaine, eu preciso de ter alguém, eu preciso ter alguém comigo. Você tem a Deus. Deus vai preencher. Você precisa permitir, para com esse sofrimento que não vai te levar a lugar algum. Se você não consegue fazer isso por você hoje, faça pelos outros. Uma coisa que me ajudou quando eu saí de casa, porque eu tinha muita vergonha de sair de casa, é assim, eu quero mostrar para as pessoas o que ele perdeu. Porque pelo que eu estava fazendo, eu estava dando mais trela para que, pelo que ele falava de mim, que ela não se cuida, ela não faz isso, ela não faz aquilo. E realmente, eu era a pobre coitada. Sempre de cabeça baixa, de coque na cabeça, cabelo preso. E não, eu quero mostrar para as pessoas o que ele perdeu. E isso me ajudou a me erguer. Porque na minha mente eu estava me arrumando para as pessoas me vissem bem. Mas eu comecei realmente a ficar bem. Quando eu falo para vocês, não estejam sempre disponível para o seu cônjuge, não é para você mentir, é para realmente você começar a não ficar disponível. Faça coisas por você, se cuide, faça um curso, leve seus filhos para passear. Quem mais sofre nessa época é nossos filhos, porque eles nos veem chorando. Às vezes a gente faz tanta questão que o nosso cônjuge fique entrando em contato para falar com o nosso filho, mas essa questão que a gente está fazendo não é pelo nosso filho, é por nós, é porque a gente quer que ele fique ligando. O seu medo dele esquecer vocês é muito maior. Então você faz questão que ele fique ali entrando em contato, que ligue para ver o bebê, que às vezes é um bebê que não consegue entender. Mas você faz tanta questão que não é pelo seu filho, é por você. Se livre dessa dependência que você tem. O deserto é para isso. O deserto, Deus quer te tratar, Deus quer te moldar, Deus quer te trazer para perto dele. Mas você está tão focado no seu cônjuge que você não consegue ver, você não consegue entender. Enquanto você só ficar focado no que o cônjuge faz,
nada vai mudar para você. Deus, Ele quer te transformar para você ter autoridade, para que você seja exemplo. E você está permitindo isso tudo acabar porque você não aguenta, porque você está cansada, eu entendo. Você não aguenta o que está acontecendo, você está cansada de tudo. Mas qual o momento que você vai acordar e entender que você precisa fazer por você? Você precisa fazer pelos seus filhos. Você precisa fazer por Deus. Para com essa vitimização toda. Eu sei, ele está errado, ele fez errado, ele foi para outra mulher, sua esposa às vezes está com outro homem, sua esposa abandonou a família. Eles estão errados, mas para de focar neles e passa no eu. O que eu vou fazer nesse momento? O que me ajudou a descansar na época, esse vídeo está ficando extenso, mas é porque eu estou vendo muitas pessoas desistindo. E desistindo porque eu tô carente, porque eu não aguento ficar sozinha, é porque eu não sei viver sem uma outra pessoa do meu lado. E eu sei que isso tudo é necessário. Mas você só está transferindo um problema para outro problema. Mas Deus vai ficar me fazendo sofrer. Eu ouvi isso. Deus vai me fazer sofrer até quando? Não é Deus que está te fazendo sofrer, é você mesma que está se permitindo ficar. Se Deus te levou para um deserto, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Ah, mas eu já aprendi. Você aprendeu, mas você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que enquanto esse sofrimento ficar dentro de você, nada vai acontecer. Porque a sua vida está baseada na volta do seu esposo. E não é isso que Deus quer de você agora. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.